Então, o que eu propus para falar hoje é basicamente algo que vocês já sabem, porque assim, de acordo com quanto mais você vai avançando em idade, mais difícil é de você aprender coisas novas. Isso explica a ciência. Então, a minha intenção hoje é trazer conteúdos que vocês já sabem e aprofundar eles. Pegar, por exemplo, a queda de Lúcifer, o Gênesis, o dilúvio, e colocar mais informações naquilo que você já sabe para facilitar a gente para compreender melhor e enriquecer também com teologia, né? Porque além da Bíblia tem o contexto histórico, tem o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, por que tal ação aconteceu de tal jeito. É isso que eu quero trazer para vocês. Primeiro, a minha intenção também é trazer as primeiras passagens da Bíblia. Trazer um momento cronológico dos fatos que aconteceram, foram os primeiros fatos que aconteceram na humanidade. Então aqui eu vou falar de Gênesis, eu vou falar de Adão e Eva, de dilúvio e de Torre de Babel, esse tipo de coisa. Então, como é que foi a primeira coisa que aconteceu na Bíblia? A primeira coisa que aconteceu na Bíblia foi a criação do mundo? Não. A primeira coisa que aconteceu foi antes de existir o tempo, antes de existir o espaço, que foi a queda de Lúcifer. Então é por aqui que a gente vai começar. E o texto está em Isaías 14, de 12 a 15. Eu já deixei aberto aqui para não ocupar muito tempo dos senhores. Enquanto você vai abrindo, eu vou dando um contexto. O Isaías, nesse momento aqui, ele está falando com o rei, e ele usa algo que a gente não conhecia antes, que foi a revelação divina. Ele usa um acontecimento que teve no céu, e ele usa isso para melhorar a história que ele quer dizer para o rei. E ele está falando aqui, reclamando, e a partir de Isaías 14, 12, ele fala sobre Satanás caindo do céu, né? Diz assim o texto: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu debilitavas as nações, tu dizia em teu coração: eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação, me assentarei e as extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas contudo, serás precipitado para o reino dos mortos e no maior profundo abismo. Então esse é o começo do começo do começo. Antes de ter a humanidade, foi assim que Satanás caiu. Ele tentou ser muito superior a Deus e ser tanto, ele não queria nem ser igual a Deus, ele queria ser superior ao Altíssimo. E isso aqui caiu, e a explicação prática para isso é que ele caiu por causa da arrogância e do orgulho, por se colocar acima dos outros, e nesse caso, acima do próprio Deus. Então, tipo assim, o problema de Satanás, o motivo dele ter perdido toda a glória dele, foi por ele ter se colocado acima dos outros. Então, esse é um dos pecados abomináveis por Deus, porque ninguém é acima de ninguém, todos nós somos perfeitos, né? Então, esse não tem muita aplicação prática, só esse que a gente falei. Agora a gente vai realmente para Gênesis 1, que vai mostrar como é que o mundo foi criado, e eu quero, a principal coisa que eu quero fazer é trazer aplicações práticas desses textos, porque só ler eles não adianta muita coisa, né? Então, Gênesis 1, ele começa falando da criação da terra, a criação dos céus. Mas essa criação que ele está falando aqui, ele não está preocupado com a ciência. Moisés não está falando isso aqui para poder discutir depois se o mundo foi criado em 7 dias ou se foi criado em milhões de anos. Moisés escreve esse texto aqui puramente teológico. E é claro que não é toda a teologia, mas é uma das explicações. Que Moisés ele não está preocupado se foi realmente 7 dias, se foi realmente em 70 anos, 7 milhões de anos, isso não interessa. Esse texto aqui, ele é feito principalmente para refutar as teorias da Babilônia, onde Moisés estava na época. Da Babilônia não, teorias da Babilônia, onde Moisés estava na época, que eles acreditavam que existia o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do mar, o Deus da guerra, o Deus de não sei o quê. E Moisés ele escreveu esse texto para explicar assim: não existe esse Deus, existe um Deus só, e o nome dele é Jesus. O nome dele não tinha o nome ainda, né? Mas um Deus só, e ele fez tudo isso. E ele explicou mais ou menos como é que Deus fez, mas não é para ser levado em consideração na ciência, né? Então, o que eu posso trazer aqui do começo? Lá em Gênesis, Deus faz o jardim, né?
Isso todo mundo já sabe. Ele coloca Adão e Eva. Isso todo mundo também já sabe. Agora, o que eu imagino que vocês não saibam que eu fiz para acrescentar conhecimento do que vocês já sabem? Essa árvore do bem e do mal, ela, na tradução, ela também é caracterizada como arbitrar entre o bem e o mal. Então, era uma árvore que, se você comer, você também poderia decidir o que é bem e você também poderia decidir o que é mal. Então, não é só a árvore do bem, o fruto do bem, não. É o fruto que arbitra entre o bem e o mal. E se você reparar, você já deve saber. Mas fala assim: Deus fez isso e Deus achou bom. E Deus deu graça. E Deus fez bom e achou bom. Não é bom para um homem só. Então Deus fez a mulher e achou isso bom. Então era só Deus que decidiu que era bom, só Deus decidiu que era ruim. Depois desse fruto que Adão e Eva comeram, eles também decidiram que era bom, que era ruim. E isso trouxe desgraça para a vida deles, né? Porque não era para eles terem comido esse fruto. E aqui eu quero falar. E eu quero falar sobre o livre-arbítrio também. Parece fazer sentido, mas vocês vão entender. O que o livre-arbítrio tem a ver? Deus, ele é tão bom, que ele deu a opção do Adão e Eva se separar dele. Então você pode comer isso, pode comer isso, e se você quiser isso aqui, então você pode ter isso. Até se você quiser se separar de mim, também tem. E essa árvore aqui, é só você comer, que aí a gente separa. Porque você é tão livre, que pode tomar decisões ruins. E é isso que ele faz com a gente também. Se a gente vê eu não sei se vocês lembram, mas a parábola do jovem lá que saiu dos pais lá e pegou a herança, filho pródigo. Vocês verem essa passagem do filho pródigo, o filho resolveu pegar toda a herança e o pai fez o quê? Ok, vai lá, pega, você é livre, você faz o que você quiser. Então essa árvore, ela também servia como uma válvula de escape. Se você não quiser Deus, você também tem essa opção, porque a gente tem o livre-arbítrio, tipo, muito livre-arbítrio mesmo, eu queria dizer assim, né? E sobre e como é que a serpente engana a Eva, né? É sempre bom a gente lembrar. Então eu preferi ler um texto que fala exatamente sobre quais são as palavras que a serpente usou e o que essas palavras talvez possam significar para a gente. Então está aqui em Gênesis 3, falando da queda do homem, né? Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher, que não estava na hora que Deus falou, né? Quem falou para ela foi o Adão, Deus falou para Adão e Adão falou para ela. Obrigado. Foi até 2. Aí o que a mulher respondeu? Do fruto da árvore do jardim podeis comereis. Do fruto da árvore do jardim podem comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, que é, no caso, a árvore que arbitra entre o bem e o mal, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dela comereis, vocês abrirão os olhos, como os deuses, sereis conhecedores do bem e do mal. Por isso que a árvore é a árvore que arbitra entre o bem e o mal, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, uma árvore desejável para o que dar entendimento, tomou dela o fruto, comeu e deu também a seu marido. E aqui, se vocês perguntarem onde é que estava o Adão nesse caso, onde é que estava o Adão? Uma serpente falando com a Eva, completamente sem ligar, cadê o Adão? O Adão estava do lado dela. Essa é a explicação, porque tem uma frase no grego que diz que o Adão estava do lado. Inclusive tem um livro sobre isso. Então o Adão, ele não reprimiu, ele foi omisso no pecado de Eva, ele também foi culpado disso. Outra coisa que eu posso falar vamos continuar, vamos ver. Aí a mulher viu que a árvore era boa e agradável a se comer. Então, aos próprios olhos de Eva, a árvore era boa, mas só que ela esqueceu que Deus tinha falado que não deveria comer. E o que ela deveria ter feito aqui? Ela deveria ter feito o que Jesus fez com Satanás lá, quando ele foi tentado. A serpente falou assim, a serpente depois disse: é certo que não morrerás, porque Deus sabe o dia, né? Aí a Eva devia fazer igual Jesus fez. Ela devia falar: também está dizendo que se eu comer eu vou morrer. Então, tipo assim, você tem que rebater as escrituras com outras escrituras. Satanás fez aqui um movimento de tentação para Eva, e como ela não estava ciente do que estava acontecendo, ela não estava firmada nas escrituras, ela acabou indo de qualquer jeito, né? E onde estava Adão, eu já falei.
Então, depois desses acontecimentos, teve a queda de Caim e Abel, né? Que o Caim matou Abel, mas isso eu não vou falar não. Eu só vou falar que está no capítulo 4, versículo 7. Só fala uma frase que eu acho muito interessante, que todavia procederes mal, eis que o pecado está na porta, o seu desejo será contra ti, mas é ti compre dominar. Ou seja, não tem nenhuma tentação que você não consiga dominar. Todas as tentações são carnais. A única coisa que não é carnal nesse sentido de tentação é a providência divina, que é superior ao carnal. Amém? Amém. Aí aconteceu várias coisas, que o Caim matou Abel, e essa descendência de Caim foi aumentando a população, e foi ficando cada vez pior e cada vez mais cheio de iniquidade a terra. E Deus resolveu acabar com isso tudo através do dilúvio. O dilúvio vocês já sabem. Mas o que vocês talvez não saibam é que tem teorias que falam que o dilúvio foi local e tem outras teorias que falam que o dilúvio foi global. Uma acha que foi local, outra acha que foi global, e tem várias teorias para isso, mas eu vou dar só 2 argumentos para cada um, só para vocês ficarem mais interessados nesse assunto. Os que defendem que tem um dilúvio global falam que ele destruiu toda a vida debaixo dos céus, que está em 6:17, né? E que as águas subiram a 7 metros acima das montanhas. Ou seja, então, através dessas coisas, eles acham que foi um dilúvio global. Enquanto os que acham que são um dilúvio local, acreditam que a arca, primeiro, né? Se o dilúvio fosse realmente global, a arca pousou no Monte Ararat, que fica tipo assim, 1 quilômetro de distância entre a árvore de fogo construída onde foi deixada. E também, e eles não usam a palavra mais comum referente ao mundo no hebraico. Então, talvez isso pode ser alguma coisa para você ficar curioso ou pesquisar em casa, né? Mas tem essas 2 teorias. E sobre o dilúvio, o que eu posso falar é que foram 371 dias, apesar de o dilúvio ter sido 40 dias, o Noé ficou 371 dias na arca, e todo mundo dá para entender de longe, né? A gente sabe que a arca foi uma providência divina, uma provisão divina. Foi Deus que fez a arca, Deus que ajudou a fazer a arca, Deus que manteve a arca em pé, Deus que deu a libertação para aquelas 7 pessoas dentro da arca. Mas, dentro dessa arca, o que tinha lá dentro? Tinha cocô de animal, tinha galo cantando de madrugada, tinha zebra lá fazendo barulho, tinha gato, tinha rato, e à noite tinha morcego. Então, tipo assim, eles tinham um fedor de animal, que vai na fazenda sabe que o animal fede, e que isso tudo, o que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Era uma arca, era uma provisão divina, mas não precisa necessariamente ser totalmente agradável. Não é porque é desagradável que Deus não está. Deus fez a arca, encheu ela de animal que fede e que faz xixi, tem que ficar dando comida, mas era providência divina. Então Deus está nas coisas que a gente acha que Ele não está porque Ele está desagradável ou estou sofrendo. Noé sofreu muito na arca, mas mesmo assim foi Deus que mandou a arca, Deus que fez a arca sobreviver. Amém? Que mais? E Deus entende o sofrimento de outra maneira, né? Enquanto a gente acha que, estou sofrendo, Deus não está comigo, Deus estava com Noé na arca e Noé estava sofrendo, né? E o dilúvio é associado juntamente com o arrebatamento, né? Porque o arrebatamento vai ser igual ao dilúvio, né? E significa que Noé ficou 100 anos para construir essa arca. E ele ficou 100 anos pregando e falando que você deveria entrar, que você deveria se arrepender, mas ninguém deu bola para ele. E quando a porta fechou, acabou, não tem outra opção. A porta fechou e já era. Inclusive o fechamento selado do bicho é o mesmo bicho que selou a cestinha que Moisés ficou, só de curiosidade. E outra curiosidade também, né? Sobre o tamanho da arca, ela tinha, se for pegar daqui onde eu estou, ela tem 150 metros de comprimento. Então vai daqui até ali a Saneago, vai mentalizando daqui até lá na Saneago, 150 metros de comprimento, com quantos centímetros de altura? Ou quantos metros de altura? Quem chuta? 5? 8? Não, 15. Daqui até em cima são quantos? São 6? Tipo assim, 6. Então você pega isso aqui, dobra essa altura e leva essa altura até lá na Saneago. Esse é o tamanho da arca, só de curiosidade. Então a arca subiu, ficou 371 dias, né, em cima da arca lá.
Noé jogou a bomba, jogou o corpo, meio que isso eu não achei relevante, né? Não é que eu não achei relevante, mas não entra na minha narrativa. Aí teve outra coisa que é a Torre de Babel. A Torre de Babel, vocês já sabem o que é, eu imagino, né? A torre que ia juntar todo mundo e tal, mas o que eu posso acrescentar nessas coisas que vocês já sabem? Primeiro, a Torre de Babel foi em 2300 a.C. e Moisés foi em 2100 a.C. Então tem 200 anos entre a Torre de Babel e Moisés. E a cidade, antigamente, as cidades eram em torres. Então não é uma coisa absurda. Tinha cidades com torres aqui, torres aqui, torres aqui, torres aqui. Mas eles resolveram fazer a maior torre de todas, desobedecendo a Deus em dois sentidos. Primeiro que foi a arrogância, né? De querer fazer uma torre tão grande que vai tocar os céus, que eles não vão precisar de, por exemplo, Noé para falar, porque eles vão ter como se fosse uma antena gigante, eles vão olhar para cima e os deuses dele vão falar com eles. E segundo, porque Deus mandou sede fecundos e espalhar-vos na terra, e eles foram juntar. Então Deus pegou eles quiseram juntar, e Deus foi lá e separou eles, trocando as línguas no final das contas, né? E serve como uma antena para não precisar do Noé. E depois dessa separação, imagina você vai construindo alguma coisa e começa um monte de gente a falar em hebraico, aramaico, alemão, tudo solado. Eu imagino que deve ter sido muito esquisito. E depois dessa Torre de Babel, o que aconteceu? Aconteceu a separação, né? E essa separação que surgiu dos maiores impérios da época. Por exemplo, separou a Torre de Babel, aí surgiu o Egito aqui, ali na frente surgiu a Síria, aqui do lado de cá surgiu a Babilônia, e do lado de cá surgiu uma coisa muito interessante, que eram mercadores que viviam em tendas. E um desses mercadores pagãos era o próprio Abraão, que é o pai da fé, né? Então, o Abraão surgiu através dessa separação da Torre de Babel, que foi fazendo vários impérios, e um deles era o de mercadores, de pessoas que tiveram a mesma língua, que foi o Abraão. Agora você me pergunta, por que Deus escolheu um Abraão que era pagão? Abraão significa que ele olhava para os astros. Então ele olhava para as estrelas para tentar ver sentido, tentar ver o futuro. E por que Deus escolheu o Abraão aqui? Não escolheu ninguém do Egito, não escolheu ninguém da Síria, da Babilônia, que foram lutando? A resposta é que a gente não sabe. Deus não quer. Deus tem algumas coisas que Ele não revela para a gente. Por exemplo, por que Ele escolheu o Abraão? Por que Ele escolheu o Pedro? Por que Ele escolheu eu? Por que Ele escolheu você? Isso é uma coisa que a gente não sabe e não tem como. Tem algumas coisas que são mistério de Deus mesmo. E aqui eu quero só falar sobre. Vou falar algumas coisas que você já sabe, só que eu vou acrescentar, né? Igual é o intuito dessa pregação. Então eu vou falar do Abraão, que vocês já sabem. Vou falar sobre Sodoma e Gomorra, que vocês talvez já saibam. E vou falar sobre Ló, a mulher de Ló que virou estátua de sal. Então, essa eu vou falar dela também, para vocês enriquecerem mais o conteúdo de vocês sobre a Bíblia. Então, Abraão, ele era um pagão, que era muito rico, tinha 75 anos, e Deus apareceu para ele, não fala como, se foi na sarça ardente, se foi num sonho, em alguma visão, não fala, mas ele mostrou para Deus e falou para ele, falou a seguinte frase, que eu vou ler ela inteira. Desculpa, vou ler ela inteira, está em Gênesis 12. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás a bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, quase que saiu, e tu serás bendita todas as famílias da terra. Então essa foi o pai da fé, assim que ele foi chamado. Ele não sabia onde é que ele ia, não sabia o que ele ia fazer, ele não sabia de quase nada, mas ele por algum motivo, ele acreditou em Deus e teve fé o suficiente para seguir o que Deus estava falando. E assim ele fez. Ele com seu sobrinho, que chama Ló, saíram da terra do Ur dos Caldeus, e foram peregrinar entre as terras, né? E só para constância, Abraão tinha 75 anos, tá? Então, tipo assim, ele já era um senhorzinho bem estabelecido, tinha amizade, tinha família, ele era um cara que estava de boa na cidade, ele só não era famoso, né? Porque Ur dos Caldeus é uma cidade litorânea, e
por ser uma cidade litorânea, tem muitas pessoas, muito tráfego ali, talvez ele não era muito famoso, não. E Deus falou que ele vai ser muito conhecido e vai ter várias nações. Então, é um contraste muito grande, né? Porque ele não era conhecido e Deus falou que vai ter várias nações. Ele não tinha filho e Deus falou que através dele que vai multiplicar as nações. Então, parece ter sido uns absurdos que Deus falou para ele, mas no final das contas vão se cumprir, né? E eles se separam. E depois de um tempo, por vários motivos, mas principalmente porque os dois eram muito ricos, o Ló e Abraão, eles se separam porque os pastores das ovelhas dele estavam brigando lá, causando confusão. Então, o Abraão disse assim: a gente vai se separar, mas eu quero que você escolha, vai para a direita e eu vou para a esquerda. Escolhe um lado e eu escolho o outro. E Abraão escolheu, e Ló, o sobrinho de Abraão, escolheu o lado de cá. O lado de cá tinha o quê? Tinha a Gomorra e Sodoma, né? Mas antes de ser destruídas ainda. E era uma terra muito verde, muito agradável. Enquanto Abraão ficou do lado de cá, que tinha só mato e terra, não tinha muita coisa. E mesmo depois dessas escolhas, Deus abençoou Abraão, apesar dele ter parecido escolher a pior opção. Então, isso serve de ensinamento para a gente também. Porque Abraão estava com a pior terra, vamos dizer assim, mas mesmo assim, Deus engrandeceu ele e Deus fez ele continuar sendo próspero, né? E Deus promete para Abraão, além dessas promessas da terra, além dessas promessas antigamente, passou alguns anos e Deus prometeu um filho para Abraão e uma terra, e essa terra se chama Canaã. Inclusive Moisés estava escrevendo isso aqui no Egito, no caso, né? Então era para os egípcios, para os hebreus se espelharem nessa história aqui de Abraão e falarem assim: não, a gente vai sair mesmo, porque Deus prometeu para Abraão, e Deus cumpriu até aqui, e Deus vai continuar cumprindo. É para isso que foi escrito. Foi escrito principalmente para os hebreus que estão saindo da terra do Egito ficarem mais animados e mais fé, né? Mais fé em Deus, e Deus vai realmente livrar eles. Aí Deus promete para Abraão um filho, mas Abraão, ele quis acelerar esse filho, né? Vai me dar um filho, mas eu tenho 75 anos, aí depois de uns 85 você vai lá e me promete um filho, e talvez ele achou um absurdo, né? Aí ele resolveu dar uma ajudinha, né? Uma ajudinha que na cultura da época não era tão esquisita assim, porque na cultura da época, se um homem conscientiza com sua mulher que a serva tem um filho, o filho por lei do pai. Então, tipo assim, se o pai e a mãe eles acham que é melhor ter um filho com a serva, então o pai tem um filho com a serva e o filho fica sendo por decreto do pai. Então não parecia tão absurdo, mas só que o que ele fez foi completamente do jeito errado, né? Por isso que a gente tem que pedir mais direcionamento para Deus, porque o que Abraão fez aqui parecia estar tudo bem, parecia ser uma coisa que a sociedade ia achar ok, mas só que foi um absurdo para Deus, porque Deus não agradou desse tipo de comportamento como ele mostrou antes, apesar de não parecer, foi um absurdo. Então por isso que a gente tem que pedir clareza para Deus. Será que é Deus falando? Mas se eu, por exemplo, entrar nesse negócio, será que esse negócio vai engrandecer a vida dos outros ou vai diminuir a vida dos outros? Será que eu deveria, por exemplo, apostar, ou sei lá, entrar num cassino, fazer um cassino ou vender droga? Esse tipo de comportamento você tem que pedir clareza para Deus. Apesar de vender droga ser um absurdo e todo mundo não fazer, talvez trabalhar no cassino pode ser ok, mas será que é tão ok assim? Será que eu não estou engrandecendo, diminuindo a vida das pessoas? Isso aí são coisas que a gente tem que considerar. E talvez a Bíblia não fale sobre, por exemplo, um cassino, mas fala várias outras coisas sobre como proceder. E se você pedir em oração, Deus vai te responder, porque as ovelhas, elas entendem a voz do pastor, né? Então, e mesmo assim, mesmo ele com esse problema, esse absurdo que ele fez, ele ainda é considerado o pai da fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo Abraão errando, ele conseguiu ter misericórdia através de Deus, ele conseguiu voltar para Cristo. Então, se ele pode, a gente também pode. Então, não é porque você errou 1, 2, 20 vezes que você não tem a misericórdia, porque a misericórdia de Deus renova todas as manhãs. Amém? Então, eles resolvem ter um filho com a Agar. Agar é a serva
da Sarai, então, deixa eu explicar melhor. Tem o Abraão, aqui o Abraão, e tem a Sarai, que é a mulher dele. E tem a serva, só que a serva não é tipo escrava, que fica lá catando, sei lá, cana de açúcar. Ela não é uma escrava, ela é a serva principal da Sarai. Então ela ajuda na casa, ela tem mais contato com as pessoas, né? Então essa serva, que chama Agar, mas eu vou ficar chamando de serva para facilitar o entendimento para quem não sabe ainda dessa história. Essa serva tem um filho que chama Ismael, e esse Ismael traz complicações até hoje para a gente, porque esse Ismael, ele dá origem a uma pessoa que chama Maomé, e esse Maomé dá origem ao islamismo. Então, tipo assim, até hoje, esse problema aqui do Abraão está se repercutindo, porque os filhos do Ismael, que não é o filho prometido, esse filho aqui do Ismael está gerando os árabes que estão em contato, que estão em briga direto com Israel. Então, desde 5.000 anos atrás, esse problema se repercute até hoje. Então, se você realmente ama a sua família, você tem que pensar no futuro e você não pode deixar pontas soltas, vamos dizer assim. Porque Abraão deixou uma ponta solta aqui que está 3.000 anos causando problema, assim, vamos dizer, né? Então, se você tem um problema com alguém da sua família, se você não resolver agora, ou não resolver daqui a uma semana, você não sabe quais implicações isso pode causar, tanto para os seus filhos como para os seus netos. Então, você realmente ama a sua família, vocês devem ver comunhão, você deve abraçar as pessoas e pedir desculpas, ou se desculpar com ela que seja. Amém? Eu vou falar um pouco de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra foi o lado que Ló escolheu, o lado de cá, e é uma cidade que engrandeceu em suas iniquidades, vamos dizer assim, e Deus resolveu destruir ela. Mas aí que vem um porém. Aí Deus levou 2 anjos para Abraão e disse assim: Abraão, a gente vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão intercedeu de uma forma que eu achei peculiar, né? O jeito que Abraão foi conversar com Deus foi um jeito diferente. Foi tipo assim: Senhor, e se tiverem 30 justos em Sodoma, você vai destruir? Aí Deus disse: não, 30 justos não vou destruir não. E se tiverem 10 justos? Não, 10 justos eu não vou destruir não. E se tiverem 5 justos? 5 justos é muito justo, não vou destruir. Se tiver 2 justos, parece que esse negócio repete aqui, tipo assim, umas 7 vezes, né? Então ele fica fazendo essa intercessão assim, só para dizer para Deus: ó, o meu sobrinho que chama Ló, o justo, ele está lá em Sodoma e Gomorra, então você tire ele de lá ou não destrua. Aí Deus entendeu o que ele estava querendo dizer e foi levar 2 anjos lá para Sodoma e Gomorra para poder tirar o Ló de lá, né? Ló, a estátua de sal vai chegar agora, da mulher de Ló, né? Então chega 2 anjos lá. E aconteceu uma coisa que eu achei um dos maiores absurdos da Bíblia, que é tipo assim: os 2 anjos chegam lá, né? Aí chega todo o povo da cidade querendo, está escrito, abusar dos anjos, né? Eu acho que eu não sei o que isso quer dizer, né? Mas ele quer abusar dos anjos por serem forasteiros, né? Aí o Ló ainda falou assim: não faz isso não, tenho 2 filhas virgens, eu dou elas para vocês, só não deixe esses caras em paz. Aí a população mesmo assim queria abusar dos anjos. Olha que absurdo. Ele queria abusar dos anjos, velho. Como assim? Aí eles conseguiram arrombar a porta lá. Aí o anjo fez tipo assim, aí todo mundo ficou cego. E o anjo falou assim: é o seguinte, você tem até amanhã de manhã para pegar toda a sua parentela e seus sobrinhos, seus tios, e sair de Sodoma, porque vai destruir, porque a ira do Senhor, a iniquidade subiu aos céus, assim que está escrito. Então o Ló foi lá falar com o sobrinho, falar com o tio, falar com quem estava lá. Só que ele enrolou, né? Ficou um tempão lá falando e não falou direito. Chegou na hora de destruir, os anjos pegaram ele pela mão e trouxe para trás. E ele disse assim, e Ló falou assim: eu vou para onde? Vocês vão destruir meu terreno, sendo puxado. Eu vou para onde? Vocês estão tirando daqui. Aí o anjo falou assim: não, vai para aquele monte ali. Aí ele falou: não, eu vou para onde? Não, vou para aquela cidade. Não, pode ser. Aí ele disse: então você vai e você nem olha para trás, você não vai nada, só sai correndo daqui. Aí a mulher que está sendo puxada também, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Então é assim que teve a estátua de sal da mulher de Ló. Não sei se você já sabia, agora você sabe com mais detalhes, né? Aí depois disso, né, era só curiosidade, a Sodoma e Gomorra, só porque eu gosto mesmo.
Aí tem o nascimento do Isaac, que é realmente o filho da aprovação de Abraão, o filho da promessa de Abraão, e aqui eu estou quase encerrando. Então tem o nascimento do Isaac. O Isaac, Deus deu ele quando Abraão tinha 100 anos, e a Sarai, né, a mulher de Abraão, que vira Sara depois, ela tinha 90 e tantos anos. Assim, provavelmente ela nem menstruava mais, e Deus fez um milagre, né? Isso é para mostrar que Deus fez a Sara ser estéril justamente para que a glória de Deus seja manifesta através dela. E a Sara, por ser estéril, ela achou que poderia dar um jeitinho. Então, talvez Deus traz um problema para você, que esse problema é para a glória de Deus ser manifesta. E você pega esse problema e usa ele de desculpa. Por exemplo, sei lá, alguém que é cego e por causa disso não quer pregar a palavra de Deus. Você ser cego, talvez você pode influenciar outras pessoas cegas. Não sei se está entendendo. Foi um exemplo que eu tive aqui agora, mas o importante é você não pegar. Se você, por exemplo, tem algum problema físico, algum problema psicológico, talvez você falando do reino de Deus, as pessoas fiquem mais estimuladas a te ouvir por causa do seu problema. Então, o seu problema, na verdade, foi para a glória de Deus. Então, para isso que a Sara devia ter feito. Devia ter pegado o problema dela e usado para a glória de Deus, não ficado se diminuindo por causa disso, né? E para finalizar, tem a aprovação de Abraão, né? Que é o maior, é o acontecimento mais importante de Abraão, que eu imagino, que é quando o Jesus, ou Deus no caso, manda o Abraão pegar o seu filho e oferecer sacrifício, né? Aí a gente acha um absurdo, mas na cultura da época, né? Do mesmo jeito que a cultura da época você ter uma filha com a sua serva, ele vira seu, a cultura da época também fazia sacrifícios, só que era para demônios no caso, né? Era para Gog e Molog, eu não sei o nome dos deuses não, mas eles tinham sacrifício de humanos e de bebês, então não parecia ser um absurdo, né? Mas com certeza não é um absurdo. Aí Deus fala para esse filho da promessa. Então, eu imagino que Abraão estava muito feliz por ter o Isaac, né? Porque é o Isaac que vai gerar toda a promessa e não sei o que. E Deus pega e joga um balde de água fria em Abraão, dizendo assim: não, eu quero que você mate seu filho. E Abraão, ele aceita esse sacrifício. E quando ele está quase para matar seu filho, Deus grita: Abraão, não faça isso. Aí, agora eu sei que seu coração está voltado para mim. Agora eu faço uma pergunta: Deus já sabia? Não sabia ou não sabia? Deus sendo onisciente. É claro que Deus sabia que o coração de Abraão já estava voltado para ele. O problema é que talvez Abraão não soubesse disso. Então, o que Deus quis nesse caso não foi tirar o filho dele. O que Deus quis foi voltar ao primeiro lugar no coração de Abraão. Então Deus fez isso tudo para que ele volte a ser o primeiro lugar. Então talvez você pode ter uma casa boa, um carro bom, ou uma família muito saudável, você tem um filho que você ama muito, e essas coisas acabam se tornando idolatria, que perdem o Deus e tiram Deus do primeiro lugar. Então nesse caso aqui, Deus não precisou tirar o filho dele, Deus precisou dar um choque assim, para avisar: o seu filho está maior do que eu, então você diminua o seu filho para que eu tome o lugar de Deus, amém? Então, talvez Deus não quer tirar o que você tenha, Deus quer só voltar à posição dele de primeiro. Então, se você tiver que renunciar algumas coisas em nome de Deus, vai ser bênção, porque isso vai voltar o Deus do coração ao primeiro lugar, e você vai poder experimentar a doce, perfeita e agradável vontade dele, amém? E para finalizar, né? Por que eu fiz isso tudo, né? Esse aqui, o jeito que eu fiz, né? Foram os primeiros 20 capítulos da Bíblia. E a minha intenção principal é para eu te incentivar a ler a Bíblia, porque tem muitos detalhes, como eu falei, muitos detalhes mesmo. Por exemplo, circuncisão. A circuncisão era uma regra da antiga aliança, né? Que foi depois que Jesus nasceu e morreu por nossos pecados. A gente não precisa mais fazer isso. Agora a nova aliança precisa do batismo e da Santa Ceia, mas era uma prática do Antigo Testamento.
Mas eu não vou falar disso porque eu não tenho tempo. Tem a briga entre os reis que levou o Ló cativo. Lá em Sodoma e Gomorra teve briga de 4 reis contra 5 reis, que fez uma bagunça lá e Ló ficou cativo, e depois Abraão teve que ir lá, teve que falar com o rei, um negócio assim, que é muitos detalhes que eu não vou te contar, não tem como eu te contar. E também tem como eu falar que Abraão ele foi para o Egito com a Sara, ele pecou também, ele pecou dizendo que a Sara era sua irmã, só que era a irmã dele, né? Mas só que ele não devia ter falado isso. E tem outras promessas para Abraão também, que eu não vou entrar nesse assunto, por quê? Como é que você faz para ter essas coisas que eu não te contei? Leia na Bíblia. E se você pega um vídeo de 20 minutos no YouTube, ou um podcast, ou alguma coisa no rádio, e fala sobre Gênesis, vai ser inferior a você ler aqui, porque se você ler aqui, você vai ter todos os detalhes. E eu gosto de ler a Bíblia porque eu vou lendo e eu vou associando uma coisa com a outra e eu vou entendendo melhor como é que funciona, porque cada detalhe importa. E talvez se você ver um vídeo ou se você escutar alguém falando, você perde os detalhes. Eu falei para vocês só o que eu gostei e o que eu escolhi, mas tem muita coisa nesses 20 capítulos que eu não falei e não tinha como eu falar em meia hora. E sobre a Bíblia, você não precisa esperar até dia 1º de janeiro para você começar a ler a Bíblia. Hoje você já tem um panorama dos 20 primeiros capítulos. Então, talvez, pode ser um ponto de partida para você começar em Gênesis 1, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. O que eu falei para vocês, agora se você ler a Bíblia até os 20 primeiros capítulos, vai ser muito mais enriquecido com detalhes. E também relembrar nunca é demais, né? Então a gente sempre vai relembrando e vai melhorando na nossa mente, porque o melhor jeito de aprender chama repetição espaçada, que tipo, você só lê, não serve, mas se você lê uma coisa e daqui a uma semana você lê essa mesma coisa, é como se o seu cérebro fosse relembrar, ele relembra de um jeito que a sua memória fica muito maior e muito mais inteligível, fica melhor, tipo assim. Então se você lê uma coisa e nunca mais lê, você praticamente perdeu 100% daquilo. Mas se você lê uma coisa, daqui a uma semana você lê, daqui a uma semana você lê de novo, a chance de você esquecer isso é baixíssima, é muito baixa mesmo. Então compensa, vale a pena você pegar e ler os 20 primeiros capítulos, semana que vem, ou que seja, ou hoje, ou amanhã. Então é isso que eu queria falar para vocês, e eu queria agradecer a minha oportunidade, viu? Amém.